Bem-vindos ao canal Física da Sala de Aula. Se inscreva e deixe seu like. A respeito dos conceitos de movimento e repouso, a alternativa falsa é: letra A. O Sol está em movimento em relação à Terra? Isso é verdade ou mentira? Verdade, né? Letra A, verdadeira. Às vezes o aluno pode falar assim: mas eu ouvi falar que é a Terra que gira em torno do Sol. Depende do referencial. Se você colocar o referencial na Terra, aí é o Sol que gira em torno da Terra. Se você colocar o referencial no Sol, aí é a Terra que gira em torno do Sol. Então, eu posso dizer que o Sol está em movimento em relação à Terra, desde que eu adoto o referencial na Terra. Beleza. É possível que o móvel esteja em movimento em relação a um referencial e em repouso em relação a outro referencial? Vamos lembrar uma situação aqui. Está lembrado aqui? O livro está em repouso em relação ao banquinho, a mesa que ele está em cima. A mesa está em repouso em relação ao livro, porque a distância entre os dois não varia com o passar do tempo. Mas agora, tanto o livro quanto o banquinho, eles estão em movimento em relação a essa menina que está passando por ele aqui. Porque a distância entre essa menina e o livro está variando com o passar do tempo. Então, ele está em movimento. Eu posso falar que o livro está em movimento em relação à menina, ou a menina está em movimento em relação ao livro. Posso falar também que a menina está em movimento em relação ao banquinho, ou o banquinho está em movimento em relação à menina. Isso tanto faz. Então, isto mostra que um corpo pode estar em repouso em relação a um referencial, por exemplo, o livro está em repouso em relação ao banquinho, mas está em movimento em relação à menina. Tranquilo? Então, a letra B fala assim: é possível que o móvel esteja em movimento em relação a um referencial, por exemplo, o livro em relação à menina. Está em movimento? Sim. E em repouso em relação a outro referencial, o livro está em movimento em relação à menina e em repouso em relação ao banquinho. Beleza. Letra C. Se um móvel está em movimento em relação a um sistema de referência, então ele estará em movimento em relação a qualquer outro sistema de referência? Não. O próprio exemplo ali da menina, né, mostra isso, né? A menina está em movimento em relação ao livro, só que o livro está em repouso em relação ao outro referencial, que é o banquinho. Então, esta aqui, se o móvel está em movimento em relação a um sistema de referência, então ele estará em movimento em relação a qualquer outro sistema de referência? Não, essa é falsa, né? Está pedindo para marcar a alternativa falsa, então é a letra C, né? Vamos analisar as outras aqui. Se um corpo A está em repouso em relação a outro corpo B, então o corpo B estará em repouso em relação a A? Sim. Se o livro está em repouso em relação ao banquinho, então o banquinho está em repouso em relação ao livro. Tranquilo, né? Letra E. É possível um corpo A estar em movimento em relação a outros dois corpos, I, B e C, e termos um corpo B em repouso em relação a C, o corpo B em repouso em relação a C? Podemos pegar o mesmo exemplo, né? Vamos analisar? Então, eu coloquei a questão aqui, né? A alternativa aqui, ó. É possível um corpo A, estou chamando a menininha de corpo A, está em movimento em relação a outros dois corpos, B e C, está em movimento em relação a esse e a esse aqui?
e termos o corpo B em repouso em relação a C? Sim, é possível. Aqui, ó, o corpo A está em movimento em relação aos outros dois, né? Só que o B está em repouso em relação a C. Então, é possível sim. Então, essa é verdadeira. Então, a alternativa errada é essa aqui, né? Se um móvel está em movimento em relação a um sistema de referência, então ele estará em movimento em relação a qualquer outro sistema de referência. Não. Você pode estar em movimento em relação a um e repouso em relação a outro. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.